Aline Magalhães, vamos lá, Clínica Alma e Saúde, siga no Instagram. Bom dia. Bom dia! Bom dia! Vamos aumentar essa frequência aí. E queria começar honrando, né, primeiramente a Deus, a maior frequência de todas, que faz parte da nossa vida, honrar em nome da Kelly, do Rosivaldo, a participação aqui, o convite, gratidão por esse convite, de estar aqui com vocês. Hoje eu vou quebrar um padrão com vocês. O que é? Eu vou fazer algo que eu nunca fiz, eu vou fazer ao vivo aqui um atendimento, e vai ser sorteado na hora aqui. Tá? Primeiro eu vou expor um pouquinho sobre o meu trabalho, quem é, né, a doutora Aline Magalhães. Então, pegando o gancho do professor Léo, né, que acabou de expor, falando do envelhecimento, eu também sou gerontóloga, e é fantástico a gente entender sobre o envelhecimento. Porque aqui todo mundo, quem aqui não está envelhecendo? Né? Só que a gente não é ensinado a envelhecer. Nós somos ensinados a sermos adultos. Né? Sua família, a sociedade só ensina você a ser adulto, nem ensina você a ser velho. E aí, quando a gente se depara do nosso envelhecimento, quando é que a gente se depara com o nosso envelhecimento? Quando a gente vê o coleguinha. Vê um colega que você não vê há mais de 10 anos. Nossa, olha, fulano tá velho. Você está tão velho quanto, mas você não consegue perceber o seu envelhecimento. Então, e essa observação, né? E quando você fica velho, por exemplo, minha mãe com 70 anos, ela não... Porque o nosso corpo envelhece, a nossa mente não acompanha esse envelhecimento. E o que fazer para a gente enganar também esse envelhecimento? E isso aí eu estou estudando muito, estou encontrando, daqui a pouco eu falo um pouquinho para vocês sobre como a gente enganar o nosso corpo a não envelhecer também. Tá? E aí são essas algumas especialidades que eu tenho, né, gerontologia, sou intensivista, trabalho em UTI também, leis e doutorado, mas vamos no que interessa. E é sempre eu pergunto ao meu paciente, antes de tentar curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que fizeram adoecer, Hipócrates, que começa, né, a medicina. E a mesma coisa, antes de tentar emagrecer alguém, pergunta-se se ele está disposto a desistir das coisas que fizeram ele engordar. Não é mesmo? Porque se a pessoa não estiver disposta a fazer a manutenção, uma vez obeso, para sempre obeso. Eu sou uma ex-obesa, eu vou mostrar daqui a pouco a minha foto para vocês. Eu eliminei 17 quilos. Então tem a fase do emagrecimento, tem a fase de ganhar massa muscular e tem a fase da manutenção. E isso daí é para o resto da vida. Não adianta só querer colocar uma canetinha aí e emagrecer. Não é a moda hoje, né? E nada melhor do que a gente, né, ter essa consciência é entender que se a gente estiver preso dentro de um aquário, não adianta. A gente tem que ter mente aberta para tudo. Né? Eu tenho religião, mas a espiritualidade ela é muito além da sua religião. Né? Se você está preso dentro de um aquário, na religião, se você tem Deus, você tem a espiritualidade, você tem algo muito maior na sua vida. Então, para tudo que você fizer na sua vida, se você não tiver algo muito maior, né? Se você não tratar também seu espírito, seu tratamento não vai. Aí a Aline, a versão antiga da Aline, eu nem reconheço mais essa mulher, gente. Eu eliminei 17 quilos, né? Eu estou com a minha sobrinha. E falar com vocês sobre a conexão cérebro e coração, que é a nossa parte eletromagnética. Quem cuida aqui do eletromagnetismo? Ninguém? Maravilha, porque assim, quantas antenas estão sendo rodeadas? Quem não tem celular? Então a gente precisa entender que essa poluição eletromagnética influencia muito no nosso equilíbrio até emocional e espiritual, que são as frequências. Né? Então a gente precisa equilibrar, faz parte do equilíbrio da nossa vida. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho também, que eu faço hoje cartões frequenciais
para manter, para bloquear essa parte do eletromagnetismo que influencia a gente. Então, a nossa conexão cérebro-coração. Nosso cérebro é o eletro, nosso coração é o magneto. Nós atraímos através, né, do nosso sentir. Então, nossa conexão eletromagnetismo e o seu celular influencia no seu eletromagnetismo. E aí, o meu trabalho é o quê? É reprogramar a parte neuromuscular. Toda a informação, as doenças são psicossomáticas. Então, esse psicossomático é através do quê? Você pensa, você descarrega, você registra no seu corpo. E aquele registro aí, a sua vida toda, esse registro ele começa nos seus 5 primeiros anos de vida, através da bainha melínica. Todo o seu trauma está na bainha melínica. Então, a forma de pensar, sentir e agir, os seus traços de caráter foram formados nos seus 5 primeiros anos de vida. Então, algumas pessoas falam 7, mas vamos colocar aqui os 5, tá? Onde tem a formação. E isso é dentro da barriga da sua mãe até mais ou menos 5 anos de idade, quando fecha. O que é a bainha melínica? A bainha melínica é o que circunda, né, o axônio. E vamos colocar a sua casa, você tem uma casinha, e a sua casa tem os fios elétricos, né? Esses fios elétricos precisam ser encapados. Essa capinha do fio elétrico é a bainha melínica. Entendeu? E essa bainha, depois que ela fecha, então todo o seu aprendizado de vida vem dos 5 primeiros anos de vida. Sua forma de pensar, sentir e agir. Como você funciona? Pensando, sentindo e agindo. E esse equilíbrio do pensar, sentir e agir, que todos os processos terapêuticos passam, é curando o quê? A bainha melínica. É dando novos registros, dando novos comandos e abrindo, né, redes neurais. Você só sai daquilo ali quando você consegue abrir novas comunicações. E eu trabalho também com essa parte de energia, que eu coloquei para vocês, a vibração. Né? Tudo é energia e vibração. Somos compostos de partículas quânticas que ocupam lugar no espaço e levam massa e energia enquanto se move. Movimento. Sem movimento, nada acontece. O dia todinho hoje nós vamos aprender e falar e escutar o quê? Movimento. Você precisa se mover, você precisa se mover. Vamos falar o dia todinho aqui? Não tem um palestrante que não vai chegar aqui na frente e vai falar de movimento. Deus só age no movimento. Deus age em alguém parado? Jesus ia lá com o aleijadinho que estava lá no cantinho e disse, vem cá, aleijadinho, deixa eu te curar. Não, era o aleijadinho que ia até Jesus. Então, se você não tiver o seu movimento, você não tem a ação da vibração. Então, para a gente vibrar, tá? Para a gente frequenciar, a gente precisa do movimento. E a estrutura do átomo, próton, nêutron e elétron, tríade. A tríade é importantíssima, quando a gente começa a entender sobre a tríade. Nós temos que ser tríade, tá? A gente tem que sair da dualidade. O mundo, ele é dual. Bem, mal, certo, errado, homem, mulher, sol, lua, tudo que você vê, antônimo, sinônimo, tudo, tá? Então, quando a gente começa a entender a forma da tríade, todas as religiões, o que elas têm? Tríade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vai para o budismo, tem a tríade, vai para o taoísmo, tem tríade. Tudo tem tríade. Então, se deixar só o Pai e o Filho, o que acontece? Briga, conflito. Aí vem o Espírito Santo, que é a paz, a mansidão, a fluidez, o mover. Entendeu? Então, precisa da tríade, nós precisamos da tríade. E tudo, o nosso cérebro é o quê? Triuno. É o nosso sistema límbico reptiliano, pensar, sentir, agir. Até a nossa menor partícula aí, né? O átomo, próton, nêutron e elétron. Porque tem alguma coisa, tem que ter um equilíbrio. E eu já coloquei isso para vocês, a frequência vibracional é uma energia que compõe todo o universo. E cada indivíduo tem diferentes níveis de energia. E é isso que é a nossa individualidade. Cada um tem seu nível de energia. E isso depende de quê? Das nossas emoções. O que individualiza? Cada um tem sua emoção. 2 pessoas podem estar no mesmo lugar, no mesmo acidente. Cada uma vai receber aquilo de uma forma completamente diferente. Por isso que os gêmeos são completamente diferentes. Tá? Porque é a forma de emoção. Qual a pior não, que assim, onde a pior vibração, né? Onde nós podemos ter pior vibração.
vergonha. Depois vem culpa, apatia, tristeza, medo, são frequências muito baixas. A Aline, a versão anterior, para eu estar aqui na frente, nossa! Eu chorava, eu ganhava ponto, porque eu chorava, e o professor dizia, senta, minha filha, senta, você vai ganhar o ponto. E hoje é com muita tranquilidade que eu estou aqui conversando com vocês. Então, assim, eu saí da vergonha, eu tive que sair da culpa, da apatia, do medo. Às vezes a gente volta para lá, claro, para resolver algum BO. A gente só resolve BO aqui embaixo, entendeu? Para resolver BO. Então a gente precisa da tristeza. Tudo isso daí, eu não acho ruim, não. Quando a pessoa chega triste, está resolvendo o BO. Porque é só na tristeza que você se conecta com você, que você se olha, que você se vai para o casulo, que você se entende. Então, a gente precisa das emoções. A gente precisa dessas emoções para quê? Para ir lá para cima, tá? Aí vem desejo, raiva, orgulho, coragem. A coragem, ela está no meio. É a coragem que te impulsiona para cima, tá? Então, você tem que ter coragem para poder vibrar alto. Sem coragem, você não vibra alto. E aí tá uma tabela a mais. Depois vocês procuram o David Hawkins nessa tabela, que é fantástico, é a mudança de vida. E o que te prende lá embaixo? Dependências emocionais, o apego, o afeto. Isso daí, quando você começa a entender, é mudança de vida. Porque, tipo assim, eu quero ficar lá embaixo vibrando alto. Peraí, deixa eu organizar, deixa eu pegar meus BOs aqui. Quem vai resolver os BOs de adulto? Quem resolve? É você. Entendeu? É o outro, porque senão você fica na dependência emocional aí lá, a dependência emocional deixa você aonde? Na vergonha, na culpa, no medo, apático, triste. Né? Então, com licença, gente. Se alguém aqui é do curso do professor Léo, suba imediatamente para o 10º andar. Tá? Vai iniciar agora lá. E aí, tudo isso daí, vocês conhecem o Masaru Emoto? Tá? O Masaru Emoto é o que começou a estudar sobre a água, né? O crush da água. A água tem um crush. Todas essas informações, as nossas frequências, as nossas vibrações, é por onde? Pela água. A Terra tem 70% de água e nós temos 70% de água. Tá? Então, o poder da palavra, o poder da vibração, tudo isso daí, quem é que faz? Na água. Então, olha a vibração aqui das frequências musicais, o que faz no crush de água, como é formada. Mozart, olha o John Lennon. Quando você fala obrigada, a paz, cada um vai ter uma formação no crush de água. Olha o heavy metal que faz, distorce tudo. Então, a gente tem que ter cuidado no que a gente está escutando. Pegue um arroz, pode fazer isso na sua casa que eu fiz e dá super certo. Coloque dentro de um pote de vidro estéreo o arroz, tá? 2 arroz da mesma panela. Coloque nos 2. Um você escreve ódio, outro você escreve amor. Pegue o potinho, coloque, fale só coisa boa, e no outro potinho você fala só coisa ruim. Feche, deixe lá. O ódio, olha como é que fica. E o amor, depois de 7 dias, gente. Então, olha a frequência, o poder que tem uma frequência. Tá? Isso fizeram numa escola, pegaram 2 plantas da mesma, pegaram uma planta e as crianças chegavam, falavam só coisa ruim para uma planta, faziam fila, e aí depois elas faziam outra fila e falavam só coisa boa para outra plantinha. A planta que recebia só as palavras ruins, morreu. Ficou só a outra. Então, assim, o poder da intenção, o poder da oração é fantástico, entendeu? Eu trabalho em UTI. As pessoas que recebem a oração, elas saem muito mais rápido da UTI. Isso é científico. Então, tá aí, olha a composição do nosso corpo. Né? Entender o que nós temos. Nós temos 90% de água na nossa célula, então a nossa célula é altamente frequenciável. E
esse tratamento individualizado. A gente precisa individualizar nosso tratamento, né? Porque a gente monta um protocolo e não serve para todo mundo. Cada um tem história de vida. Como eu trabalho na bainha melínica, eu entendo a forma de pensar, sentir e agir de cada um. Então, se eu não diferenciar, se eu não individualizar meu tratamento, não anda, né? E aí o microfone, com a letra aí, dá vontade até de cantar, mas no final, se sobrar um tempinho, eu canto para vocês. Então, cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Vamos buscar essa nossa felicidade. E eu, como dentista, desenvolvi várias técnicas dentro da medicina integrativa, né, entendendo um pouquinho dessa parte e a terapia intensiva, né, estudar, entender o paciente como um todo, para poder fazer terapia intensiva, também me ajudou a chegar onde eu cheguei. E através da boca, os dentes, a boca é o único lugar do corpo que passa em 5 meridianos. Então, os meridianos são os canais de energia do nosso corpo. E é o único lugar que a gente consegue equilibrar o corpo de uma forma integral é pela boca. Na boca, cada dente está ligado às nossas emoções, cada dente está ligado a órgãos. Então, na boca, eu vou aqui emagrecer de 2 a 1 quilo a pessoa só através da boca. E vocês vão ver ao vivo aqui no palco. Então, vamos lá, eu vou fazer isso primeira vez. Outra coisa que está muito comum é o bruxismo e o apertamento dental. Quem não tem bruxismo? Quem não tem apertamento dental? Quem não tem aceleramento mental? Né? Na minha época, TDAH, eu nem lembro se eu tinha algum. Eu tinha os meus colegas peraltinhos, os que eram mais danadinhos, mas TDAH não tinha. Né? Então, é assim, essa modernidade, celular, muita informação, esse aceleramento, temos que ter mais de um emprego, temos que ter renda extra, temos que ter isso, temos que ter aquilo. E aí, esse nosso aceleramento, a gente descarrega onde? Nos dentes. Coloque a mão de um lado e do outro do seu rosto e aperte seus dentes. O músculo pula forte. Quanto mais forte esse músculo pular, mais você está segurando aí. E você está sobrecarregando os seus dentes. Você está sobrecarregando a sua musculatura, você está carregando um peso danado. Eles precisam. Então, em uma sessão, a gente consegue tirar, né, através das técnicas que hoje eu uso, eu consigo, em uma sessão, eu elimino o bruxismo em uma sessão. Alguns pacientes têm que colocar placa, porque tem uns pacientes que não tem como reprogramar. Então, não tem como, mas a grande maioria a gente consegue, com a terapia neural, reprogramar. E tudo vem do processo inflamatório. Porque toda doença, qualquer doença, para começar, ela tem o quê? Inflamar. Nenhuma doença, diz o nome de qualquer doença aí. Inflamação. Diabetes, inflamação. Hipertensão, inflamação. Como começou um câncer, inflamação. Até a depressão é neuroinflamatória. Então, até para você ser deprimido, você tem que estar inflamado. E qual é a célula mais inflamada do corpo humano? A célula adiposa. Por isso que o obeso tem mais tendência a ter doenças. Por isso que a gente precisa emagrecer. É doença, a gente precisa emagrecer. Tá? E isso daí é o que eu coloquei no meu cartãozinho. Eu vou falar um pouquinho do cartão para vocês, que é a frequência. E essa frequência ela foi inspiração divina. Eu acordei com a frequência na cabeça, fui no papel, passei quase 4 horas, coloquei no meu aparelho e hoje eu vou demonstrar aqui também para vocês. Né? Vou passar um pouquinho para poder dar tempo de demonstrar para vocês aqui ao vivo o tratamento. Então, apesar de muitos estudos sobre benefícios da frequência, tanto por som, como por cor, de meio físico ou biofísico, ou como eu vou colocar aqui no cartão, não substitui tratamento médico ou terapêutico. O que eu faço, gente, é o E, não é o O. Nada vai substituir os tratamentos, por isso que eu devolvo meus pacientes para os médicos. A maioria que encaminha os pacientes são os médicos. Como eu trabalho no hospital também, eu tenho muitos médicos na minha cadeira. E, entendeu? O que eu faço é o E, o algo mais, é um plus dentro de todo o tratamento. E não é tratamento médico, não é psicoterapia, não é psicanálise, nem pensamento positivo, nem feitiçaria ou magia, porque as pessoas falam, parece feitiçaria. Depois eu vou fazer a demonstração aqui para vocês verem.
Esse é um campo eletromagnético do corpo em equilíbrio e um desequilibrado. Aí eu vou fazer uma demonstração aqui. Pode levar do cartão. Quem quer fazer demonstração aqui do cartão? Levanta a mão. Pode vir. Vira de frente. Vou ver como é que está o equilíbrio dela, tá? Olha, nem só joguei para baixo, ela já vem. Vamos ver como ela está com a frequência. Abre o braço agora. Vira. Olha para a tua mão. Isso é bem flexível. Olha para a tua mão de onde está. Tá? Vai embora. Aumenta a flexibilidade, melhora o equilíbrio. E o melhor de tudo, isso daqui, bloqueio do eletromagnetismo. Olha o que o celular faz na gente. Pega o celular aqui. Vou usar cartão. Olha a força que ela tá. Joga pra cima. Força dela. Tô jogando para baixo. Olha o que o celular faz na gente. Joga para cima. Não consegue. Só com o dedo. Não consegue. Entendeu? Olha o eletromagnetismo que o celular faz. Nossa. Se ela estiver usando o cartão, coloca aqui. Joga para cima. A força volta. Então, esse grupo a gente precisa aprender esse equilíbrio eletromagnético. É seu. E agora eu quero uma pessoa para emagrecer aqui, que quer emagrecer de 2. Eu mandei primeiro a mão. Caneta. Eu quero emagrecer uns 10 quilos. Dependendo de onde eu esteja. Como é seu nome? Luciana Andrade. Luciana. Alguém tem um cinto aí, só para a gente ver, a gente fazer um cinto? A foto, porque modifica até o rosto. Não, eu acho que não vai dar esse cinto. É só para medir, porque ela vai eliminar, ela vai emagrecer depois da terapia. Eu vou fazer uma terapia agora neural nela, e aí depois da terapia ela vai colocar a mão, o cinto vai ficar bem folgado, ela vai perder a medida na hora. Fique em pé, coloca o cinto, porque na saia dela chica não vai dar para perceber muito. Mas a saia dela está bem coladinha. Deixa bem no umbigo para a gente poder. Isso. Tá? Como eu falei, é um algo mais. O que nós vamos fazer? Nós vamos reprogramar o corpo dela, né? A partir
parte neuromuscular para ela começar a melhorar o metabolismo, é equilibrar. Nós vamos fazer aqui é equilibrar. Como pela boca, que eu falei para vocês, faço 5 meridianos, através da boca eu consigo, nessa técnica, equilibrar. E ela já, na hora, faz. Imagine quando ela começar a ir no... E assim, hoje de manhã, eu recebi uma mensagem de uma paciente. E aí eu disse assim, olha só. Eu já até convidei ela para vir. Aline, te dando feedback, né? Do que aconteceu no meu corpo, depois que me deu o alfa-roupa, fez aquela desintoxicação do meu corpo, né? Fez a terapia neural, né? Tu não tem noção do que aconteceu. O meu corpo desinchou. Incrível. No dia que eu fui para ele, eu tentei botar uma calça que eu sempre usava. A calça não entrava de jeito nenhum. Tu acreditas que hoje, né, hoje eu fui botar a calça entrou, todas as roupas entraram novamente. Meu Deus do céu, eu desinchei de uma tal forma. Que esse tratamento que você fez em mim, ele faz no corpo. É incrível, tu viu como eu estava inchada. Eu tentei botar roupa, cara, e não consegui. E hoje eu tô aqui, hoje nos primeiros dias eu já estava bem melhor, né? Já saí desinchado. Mas, cara, é incrível. Até meu corpo melhorou, sabe? Incrível. Eu tô assim me sentindo outra. Depois do tratamento, né? E aí, deixa eu fazer aqui o alfa-roupa. O alfa-roupa é o hidrogênio molecular, gente. Depois que nós temos aqui, tem eu, tá? Depois vocês vão ali na frente, nós vamos colocar o hidrogênio molecular. Isso aqui não tem igual no Brasil, tá? Chegou agora, tem mais ou menos um ano que a Anvisa liberou o hidrogênio molecular para o Brasil. A empresa já tem mais de 15 anos em Los Angeles. E isso daqui, ele faz o que? Ele é altamente anti-inflamatório, melhora a oxigenação, remove a oxidação, ele dá essa diurese. Então, hoje, isso está sendo também um plus dentro do meu tratamento. Eu estou fazendo o hidrogênio molecular antes da terapia oral, porque está potencializando os resultados. Então, ele está potencializando. Eu estou usando aqui o neuroterapêutico, tá? O neuroterapêutico, ele é anestésico, e a função não é anestesiar, ela vai sentir a sensação de anestesia, mas a função é reprogramar a energia. Então, o anestésico, uma concentração mágica, estudando dois médicos, há 100 anos atrás, na Alemanha, eles distribuíram isso aí, tentando curar as dores da irmã dele. Depois vocês pesquisam também sobre isso, que é fantástico. Só peguem a luva lá para mim, por favor. Lá que ela está no saco de luva.
Essa injeção vai na boca. Outra mulher. Vocês nem notaram, mas até a papada dela aí já diminuiu. Eu sinto, não, estava bem apertadinho, olha só. Então, assim, na hora, ela nem foi no banheiro, ela nem começou o processo. O que é? O que é uma reprogramação? Tá? Precisa. Então, se você está muito para identificar, conta a mente agora. Nossa, mas é isso. Calma, porque trabalha o parasimpático. O parasimpático é o nosso processo de autocura. Então, ela tem equilíbrio, melhora a mente, pensa em problema mente pequeno, ela vai começar a falar até mais leve, o sono vai ser mais profundo. E a terapia, ela é parasimpática, a gente é simpático. A gente precisa entender como as pessoas estão ativando o parasimpático, fazendo meditação. A gente tem necessidade disso. Então, como eu falo, é um trabalho com algo mais, tá? Não vai para chegar com pizza, fazer toda os auê dela aí da vida e querer ir lá para o consultório e emagrecer, pegando furada na boca. Não vai, não é. O objetivo é um plus para o processo. Entendeu? Obrigada, meu E aí, essa é o que eu queria colocar para vocês. Como a gente entra no parasimpático também, vivendo o presente. Tá? Qual é o infinito? O passado se cruzando com o futuro. Onde está o presente? Bem no meio. É a porta estreita. Difícil viver o presente. Né? Ou você está preso no passado, ou você está se projetando para o futuro. Então, vamos aprender a viver o presente. Tá? Porque viver o presente é o melhor presente de Deus. Então, era isso. Gratidão. Né? Muito obrigada. Porque, tipo assim, vocês fizeram viver uma experiência de fazer algo que eu nunca fiz. Né? E eu nunca vou esquecer de vocês, porque, tipo assim, a primeira vez que eu atendi ao vivo, fiz um experimento desse ao vivo, foi com vocês. Obrigada por compartilhar esse momento comigo.